Não é mais que a matéria nova, então, assim, é hora da gente começar mesmo. Bate-papo. Só pelos memes. É o melhor que se tem para assistir essas coisas, porque sabendo das notícias, gente, vai pros memes. Bora lá. Gravação foi começada, tá? Então, nós estamos agora com 23 pessoas. Uhul! 21, né? Uma sou eu, outra, o professor Fantasminha. E agora sim. Bora começar. Bom, vou começar então de cara, compartilhando a tela primeiro, só para dar uma explicaçãozinha básica do que está acontecendo ali para nós. O nosso plano de ensino, ele mudou um pouquinho, o formato dele, tá? Só para ser oficial e padrão de todos os professores. Agora todos os professores vão detalhar tudo o que acontece na semana e tal, meio que no estilo igual eu já estava fazendo. Eu já estava fazendo tudo separadinho, né? Qual era o capítulo, qual era o método que a gente ia fazer, as atividades do dia e tal. Mas talvez algum professor não estava fazendo assim, aí eles pediram que os professores especifiquem capítulo, o que está acontecendo na aula, quais são as atividades, as páginas e tal. Então, eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V para cá. E aí, como a gente está na 7ª semana e começou a separar agora, eu até separei no mesmo plano de ensino ali as minhas aulas de Cariacica e Serra. Serra, como o feriado é na sexta, eles têm 2 aulas comigo sexta-feira, eles estão perdendo 2 aulas ali que eu vou ter trabalho depois para deixar vocês nivelados novamente, tá? Mas isso não é problema para a gente fica um pouquinho adiantado aí até a gente conseguir nivelar isso, ok? E aí, como que vai funcionar as nossas 3 aulas semanais? Talvez algum professor já tenha comentado ontem, ou vocês conseguiram entender direitinho no nosso calendário, mas como a gente tem aula na terça e na quinta, terça-feira é um horário só, é a aula de hoje mesmo. Aqui, nós vamos começar hoje com o capítulo 12, que é a soma dos ângulos internos e externos de um polígono, que é a nossa aula ao vivo, é a explicação de conteúdo. E aí, o nosso para casa, nossa atividade, apesar de que tudo é para casa hoje em dia, né? Nossas atividades em si vão ser resolver os exercícios conceituais. Então, eu explico a matéria e vocês fazem os conceituais aí para nós, para nossa aulinha de quinta-feira, ok? Como que vai funcionar na quinta-feira? Talvez vocês já tiveram isso ontem, vão ter hoje também. Quinta-feira, como nós temos 2 aulas, para não ficar cansativo, desgastante, a ideia das 2 aulas ao vivo com o professor, quando vocês tiverem 2 aulas da mesma matéria no mesmo dia, uma vai ser ao vivo e a outra vai ser o ME. O que é o ME? Tem a legenda lá embaixo da agenda de vocês, falando que é o material de estudo. Então, como vocês faziam antes? Vai ser considerado ou um texto para leitura, ou uma lista de atividade, alguma coisa assim dentro das outras matérias. O nosso é como se fosse aquelas aulas assim, muitas quintas-feiras a gente fez isso, né? Que tem uma aula de explicação de matéria ou correção de exercícios, depois a gente sobe para a biblioteca para fazer atividade, por exemplo. Uma aula de fazer atividade na biblioteca. Só que aí, quem tem o luxo de ter uma biblioteca em casa, pode ir para sua biblioteca fazer atividade. Quem não tem, é só fazer os exercícios mesmo nesse horário que nós temos ali. Então, nessa quinta-feira, estava previsto assim, deixa eu aproveitar e até corrigir. Seria o primeiro horário com aula ao vivo e o quarto horário, né, uma janelinha ali vaga. E aí, como temos essas pessoas que gostam de dormir até mais tarde, é que nós trocamos, tá? A ideia do material de estudo veio, então, para o primeiro horário, que aí quem quiser dormir até mais tarde e ir para sua biblioteca fazer atividade depois, à tarde, pode também. Não tem problema, ok? Então, qual é a ideia? O primeiro horário vai ser vago, aqui que vai ser o ME, e aqui embaixo que vai ser a nossa aula mesmo. Então, na quinta-feira é no quarto horário, eu vou fazer essa correção lá no blog de vocês, para a gente acertar direitinho, que aí a gente só entra no quarto horário, não precisa acordar cedo nessa quinta-feira aqui, a não ser que você vá fazer suas atividades mesmo, que eu super recomendo, ok? Então, é isso que eu tinha para falar daqui. Bora para a nossa explicação de conteúdos. Nós estamos lá no capítulo 12 e nós vamos aprender isso daqui, ó. Soma dos ângulos internos de qualquer polígono que nós conhecemos e que nós vamos estudar também, ok? Soma dos ângulos internos. Entendendo o que quer dizer? Eu estou falando de somar todos os ângulos internos. Nós já estudamos isso daqui nos triângulos desde o ano passado. Quando a gente tem um triângulo só,
Se eu somar os 3 ângulos dele, a gente sabe pela lei angular do Tales que sempre é 180 graus. E agora a gente vai aprender como que acha a soma das outras figuras. De um quadrilátero, de um pentágono, um hexágono, um decágono e até de um icoságono. Lembra aí, imagina um icoságono. E pensa você somando todos os ângulos dele. Tem como a gente saber isso? Tem, e é muito simples, bem tranquilo. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Deixa eu ver como está o nosso chat aqui. Mas tem ela lá no nosso calendário. No calendário de vocês está escrito Matemática 2, ME no primeiro horário. Ontem a Lid falou que ia mandar um novo horário para vocês. Porque é o horário padrão, isso mesmo, Eduardo. É o horário padrão, continua a mesma ordem das aulas, só que aí quando se tem 2 aulas, a ideia do primeiro horário CME é só para a gente poder acordar mais tarde mesmo. Então, nós tínhamos o primeiro e o quarto horário. Ao invés de entrar ao vivo no primeiro e fazer atividade no quarto, só trocou a ordem. É fazer atividade no primeiro, que eu sei que vocês vão fazer essa atividade sonhando, e o quarto horário fica sendo o ME, isso na quinta-feira. Na sexta é feriado e aí não tem aula mesmo, tá? Na sexta-feira não tem aula. Por mais que o calendário que vocês receberam está completo, só para mostrar que é o calendário padrão, com todas as ordens das aulas e tal, como vai ser na próxima semana. Mas aí essa sexta-feira não tem aula mesmo, porque é feriado, né, gente? Por favor, ter aula no feriado? Não. Eu não quero vir dar aula, não. Só me errem, tá? Também não é dia de eu tirar dúvidas, não. Pode me mandar as dúvidas, não tem problema. Eu só vou te dar um oi, bom dia e tal. Respondo na segunda. Entendido? Deixa eu ver se temos mais alguma dúvida, alguma coisinha aqui. Eu acho que não, é só isso mesmo, só plano de calendário. Sexta, certo. Sou muita gente preocupada com o feriado de sexta-feira, só que recebeu o calendário completo. Relaxa. Só vou tirar meu fone um pouquinho. Então, qualquer coisa, chama aí no chat. Deixa eu ver se eu aumento a minha tela. Quem me vê pequenininho aí, né, dividido em 4, o ideal é clicar nos 3 pontinhos e fixar a minha tela. Porque quando vocês fixam a tela, aparece ela grandona e fica muito melhor de visualizar o quadro. Eu também já cheguei o computador um pouco mais para frente, minha mesa mais para frente, para tentar aproximar mais e focar melhor. Mas acontece aquilo que eu já comentei com vocês, né? Tipo, meu computador é velho, a gente não sabia que ia ficar parado esse tempo todo e nem sabia que ia parar, e foi muito repentino também. Então, não consegui providenciar muitas coisas aí. E também não tem muitos recursos para coisas novas. Então, assim, a gente vai adaptando. Espero que consigam ver. Às vezes, a tela demora um pouco para focar. Então, é só vocês falarem que está muito desfocado, ou coisa do tipo, que eu saio um pouquinho, ela vai focar mais o que está mais distanciado. Mas a gente vai tentando, ok? Então, hoje, o que nós vamos aprender? A soma dos ângulos. E aí, eu vou trabalhar com vocês os internos e os externos. Da soma dos ângulos internos, muitas das vezes, eu vou chamar de SI, só para indicar que é a soma dos internos, ok? E se eu falar do soma dos externos, eu vou chamar de SE, que é só a soma de todos os externos. Vocês vão ver que até o livro mesmo, às vezes, usa muito essa ideia de terminologia, SI, SE. Às vezes o I aparece até subscrito, que é quando ele está menorzinho e abaixo do S. O E também, às vezes, aparece subscrito, mas tanto faz. Eu só coloco ele minúsculo ali do lado do S de soma, ou subscrito mesmo. Ok? O que nós vamos fazer? A minha forma, que eu falei, às vezes está um pouco mais fácil de entender do que do livro, é porque eu vou mostrar a vocês como que a gente chega numa fórmula, tá? O livro, às vezes, ele já explica por alto, mas já dá a fórmula direto.
E aí, você está lá no meio da prova, esqueceu qual era a fórmula para descobrir a soma de qualquer polígono? Se você sabe chegar na fórmula, facilita a sua vida e você consegue fazer. Então, nós vamos primeiro por análises para identificar a fórmula ali. Vou falar de um triângulo, vou falar de um quadrilátero, vou falar de um pentágono. E vou falar de um hexágono. Onde que desenho aí para escrever? Desenhar ele menorzinho. Um hexágono e um polígono qualquer de qualquer quantidade de lados aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eita, era para ter um sétimo aqui. Deixa eu abrir ele mais um pouquinho. Não sei quantos lados a mais eu quero colocar ali. Então, eu coloco reticências só para falar que é um polígono que eu não sei quantos lados ele tem, mas que pode representar um polígono de qualquer quantidade de lados. Vou chamar de N lados, ok? N lados quer dizer infinitos lados, ok? E a ideia que a gente já sabe desde lá do 7º ano é que o Tales conseguiu provar para a gente que todo triângulo sempre, a soma dos 3 ângulos dele, sempre vão somar 180. Então, o SI, que é a soma dos internos, a soma dos 3 ângulos internos desse meu triângulo, ele já é 180 graus. Ok? Beleza. Aí do triângulo a gente sabe. Para descobrir a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, a gente pode partir dessa ideia que a gente já tem comprovada, que é a do triângulo. Eu pego o meu quadrilátero ali e divido ele em triângulos. Por exemplo, se eu traçar uma das diagonais, soma esses 3 ângulos aqui. Aqui não vai dar 180? Se eu pegar o outro triângulo, pega esse, mais esse, mais esse. Também não dá 180 graus? Olha só quais os ângulos você pegou. Você pegou esse todo, acabou pegando esse todo e esse todo. Então, quando a gente soma todos os ângulos do meu quadrilátero, o que aconteceu aqui? A soma dos internos, nesse caso, foi 2 vezes o 1180, ou seja, 360 graus. Um quadrilátero, eu consigo separar todos os ângulos dele como se fossem 2 triângulos. Então, por isso, a gente encontra 360 graus. Ok? Olha o pentágono, o que vai acontecer aqui? Se eu tenho um pentágono, você escolhe um dos vértices dele. Escolhendo um dos vértices, traça as diagonais dele, que aí você vai ter todos os triângulos que precisa. Olha só, você tem esse ângulo com esse e com esse. Deu 180? Deu. Você tem esse ângulo e esse ângulo. Dá 180? Olha, então com certeza. Esse triângulo, você tem esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, que também é 180. Tá vendo que nós juntamos todos os ângulos do pentágono? Se eu conseguir juntar todos os ângulos do pentágono, todos eles juntos vão ser 180, mais 180, mais 180, independente de quanto que mede esse ângulo para nós. Então, aqui, a soma dos ângulos internos do nosso pentágono é 3 vezes 180. Que quando a gente multiplica, eu vou encontrar 540 graus. Ok? Belezinha até aqui? Então, a gente está chegando o quê? Sempre na ideia de dividir as figuras em triângulos. Mas, professor, e quando tiver o icoságono, eu vou ter que dividir naquele tanto de triângulo? A ideia é quase essa. A gente vai chegar lá. Vamos fazer só mais no hexágono e a gente vai identificando o que está acontecendo.
Quando eu pego um hexágono, eu divido ele em triângulos também. Escolhi esse vértice de novo, tanto faz. Pode ser qualquer um deles e sai dividindo em triângulos. Dividir aqui, dividir aqui, dividir aqui. Tenho 180, 180, 180, 180. Onde nós chegamos? Que a soma de todos os ângulos de um hexágono vão ser 4 vezes os 180. Que nós teremos 180, 180, 360, 360, 360, 720. Nada a ver, né? Mas tá. Então, todos os ângulos de um hexágono, eles vão somar 720 graus, ok? De um heptágono, o que será que vai acontecer? Vou dividir em triângulos. De uma figura de N lados, a ideia é sempre dividir em triângulos. Ah, mas eu não sei quantos lados vão ter essa minha figura aqui. É aí que a gente entra na lógica. O que está acontecendo em todas as figurinhas e cada passo a passo que a gente visualiza ali? Eu já sei que é o número de triângulos, a soma dos internos vai ser a quantidade de triângulos que eu consigo formar vezes os 180. Só que aí, se eu não sei quantos lados, como que eu faço para saber quantos triângulos tem? Para a gente descobrir quantos triângulos tem nessa figura, a gente analisa como que a gente chegou na quantidade de triângulos. Por exemplo, se eu tinha um quadrilátero, eu não tracei a diagonal dele, de um dos vértices? E se eu traçar no outro, eu vou ter ângulos aqui no meio, que não pertence ao quadrado, tá? Então, por isso é a diagonal de um dos vértices só. Eu peguei um dos vértices e não liguei nem nesse e nem nesse. Liguei só lá na frente. Quando eu tinha um pentágono, eu escolhi um dos vértices e não liguei nem nesse e nem nesse. Eu liguei apenas naquele e naquele. Ou seja, se eu tinha uma figura de... Antes a gente tinha uma figura de 4 lados. Eu não liguei nem em um, nem em outro. Olha só, e tive 2 triângulos. Depois eu tinha uma figura de 5 lados, 5 vértices. Escolhi um e não liguei nem no próximo dele e nem no próximo dele. Não liguei em 2. Sobraram 3, que é exatamente 3 triângulos. Quando eu tinha uma figura de 6 lados, novo, para traçar os triângulos, eu não liguei nesse próximo e nem nesse próximo dele. É só nas outras diagonais. Então, quando a gente tinha 6, eu não liguei em 2. Encontrei quantos triângulos ali? 4. Tá vendo que a ideia sempre é eu pegar a quantidade de lados e tirar 2. Peguei a quantidade de lados, tirei 2. Peguei a quantidade de lados, tirei 2. Aqui, se a minha figura tem N lados, a nossa fórmula acaba sendo N menos 2. E aí, se eu tenho uma fórmula, e agora eu te perguntar, e uma figura de 10 lados? Se eu sei que N representa a quantidade de lados, grava isso. N é o número de lados. Se N é o número de lados e eu quero saber qual é a soma dos ângulos internos de uma figura de 10 lados. Às vezes a gente representa assim, ó, SI, e o 10 pequenininho subscrito ali. Então, a soma dos internos de uma figura de 10 lados é só eu substituir meu N. Sempre vai ser o número de lados menos 2. E aí eu vou lá e multiplico por 180. Como que eu vou achar, então, o SI desses 10 lados de um decágono? Vão ser 8 vezes os 180, e aí é só a gente multiplicar. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 1, 8. Mais 6, 14. Descobri que se a gente tivesse uma figura de 10 lados, a soma de todos os 10 ângulos dele, lembra que a quantidade de lados é igual de ângulos. Então, se eu tenho uma figura de 10 lados, a soma dos 10 ângulos dele vão ser iguais a 1.440 graus.
Professora, pode isso? A gente pode encontrar mais do que 360 graus e tal? Pode, não tem problema não, tá bom? Se pedisse para a gente representar um ângulo só, uma abertura de 1440 graus, aí a gente ia dar várias voltas completas. O que é 360 graus? Não é uma volta completa? 720, lembra que era o dobro de 360? É como se eu tivesse dado duas voltas completas ali. A mesma coisa de 0 graus, por exemplo. Porque eu dou uma volta completa com o ponteiro do relógio, dou outra volta completa com o ponteiro do relógio. Então, eu andei 720 graus, mas eu paro onde? Como se o ponteiro estivesse um em cima do outro de novo, porque a representação é 0 graus. Mas, em somas, quando a gente está somando todos os ângulos de um polígono, pode dar mais que 360? Com certeza. Entendido? Galera, é um pouquinho da explicação de hoje da soma dos ângulos internos. Vou explicar. Sim. Comenta aí no chat para mim, por favor, se eu estou travada. Se vocês estão me escutando. Meu Wi-Fi está bloqueado aqui. Desliguei meu Wi-Fi. Tinha travado, travou, tá travado. Melhorou agora? Ai, meu Deus. Ai, pra mim voltou. Porque chega uma notificação no meu vídeo falando quando eu tava travado. Aí, beleza então, bora voltar. A ideia é, essa explicação, o passo a passo, é melhor para a gente entender como que chega na fórmula. Porque na hora da prova, esqueceu a fórmula, pelo menos você sabe assim, é só eu ver quantos triângulos tem e multiplicar por 180. Não consegue entender muito bem o processo, tem gente que tem muito mais facilidade de gravar fórmulas. Eu confesso para vocês que acho que minha cabeça já tem tanta matemática que gravar fórmulas, para mim, às vezes é mais difícil, tá? Então, essa fórmula aqui é uma que, se vocês me perguntarem lá em dezembro, eu vou falar assim, esqueci, peraí que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu sei explicar como que chega na fórmula, aí eu vou e lembro. Porque esse ano a gente vai aprender, esse ano assim, daqui 2 capítulos já. A gente vai aprender fórmula que tem n-3, fórmula que é n-3 vezes n. Então, essas coisas vão confundindo na nossa cabeça. Aí tem hora que você não sabe se tem que subtrair por 2, se tem que subtrair por 3, se multiplica por 180, se multiplica pelo próprio n. Aí vai dando aquela confusão. Então, quem tem facilidade de gravar fórmula, pode gravar fórmula, só usar ela direto. Tem gente que tem facilidade de chegar na fórmula. Tem gente que, já vou até contar aqui que alguns coleguinhas aí provavelmente vão fazer também. Tem gente que tem facilidade de gravar os dados numéricos. Então, chega lá na hora da prova e eu só peço assim, qual é a soma dos ângulos internos de um hexágono? A pessoa já sabe que um hexágono tem 6 lados. E já sabe, conseguiu decorar que todo hexágono a soma é 720. Vai lá e coloca a resposta direta. Pode? Pode, não tem problema. Se você gravar, consegue gravar mesmo, todo quadrilátero é 360, pentágono 540, hexágono 720, decágono 1440, pode fazer direto? Pode. Tem gente que faz uma tabelinha, já a soma dos internos de todos eles. Isso pode também, não tem problema, tá? Que aí, se você consegue gravar só os resultados, também pode ser assim. Ou usa a fórmula, tá ok? Então, vou sair daqui rapidinho só para vocês ou tirarem um print, ou anotar, ou tirar uma fotinha, só para ele focar melhor aí para vocês. Eu preciso apagar essa parte. Se apagar, eu já vou colocar dos externos também, que aí a gente já aprende os dois juntos e depois eu faço exemplo. É porque eu ia dar um exemplo disso primeiro, além desse que eu já dei aqui, como se fosse o SI10, né? A soma dos internos de um decágono. Mas eu vou falar dos externos também de uma vez. E aí, depois eu apago. Depois eu faço esse exemplo. Bora para os externos, então. Olha só o que acontece na soma dos ângulos externos. Quando a gente tem
agora os externos, a gente até trabalhou uma propriedade aí dos externos, que a gente viu que ele era igual à soma dos internos. Mas agora isso não convém para a gente vai trabalhar só com os externos. Todas as vezes que eu observo os externos de um triângulo, eu percebo que eles estão quase fazendo uma voltinha. Esses que têm muitos ângulos, então, fica melhor. Tá travando muito ainda? Mas aqui o meu parece que não. Não apareceu notificação para mim. Talvez seja só o seu, Cadu. Dá uma olhada aí como está a sua internet. Olha, por exemplo, a ideia do hexágono, que tem muitos ângulos. Se eu pegar todos os externos dele, fica até bonitinho, olha. Parece um catavento, ou qualquer coisa girando ali. A gente começa a ver que ele vai sempre fazendo a ideia de uma volta completa. Olha só. Tá vendo que todos os ângulos parecem que estão girando? Isso acontece em qualquer um deles. Por mais que seja um quadrado, por exemplo, com ângulo de 90, ou um quadrilátero qualquer, a ideia sempre é de que ele está dando a volta completa. Pentágono, a mesma coisa. Para cá, eu vou ter também. Para lá. Para cá. E para cá. Sempre todas elas nos dão essa ideia de que está dando uma volta completa, ok? Por quê? Aí entra a parte mais legal e a mais fácil, principalmente das provinhas, né? Que todo mundo adora e sempre me pede uma questão dessas. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono mesmo, até de um decágono, de um icoságono, que tem aqui tanto de ângulo, sempre vai ser igualzinha a 360 graus, por causa dessa ideia das voltinhas. Se a gente descobrir qual é a medida dos ângulos lá de fora de qualquer um deles, sempre a soma dos externos vão dar 360. A soma dos externos de um quadrilátero, 360, não só dos quadrados, mas qualquer figura de 4 lados, qualquer figura de 5 lados, qualquer figura de 6 lados e também de N lados. Se o seu polígono tem N lados, é simplesmente a soma dos externos vai ser igual a 360. Então, na prova, se eu te pedir qual é a soma dos externos de um polígono de 100 lados, 360. Quanto mais lados tem, mais ela vai se parecendo com a ideia da circunferência. Então, é por isso que essa soma nossa dá os 360. Entendido? Querem tirar outra fotinha agora, que tem a fórmula difícilma dos 360? Tira outra foto aí para nós e bora começar. Só mais um exemplo que é difícil. Pode parecer difícil para uns. Deu tempo aí? Eu tô morrendo de calor, esqueci de ligar meu ventilador. Bom. Que a pessoa não tem ar-condicionado em casa, tá, gente? Sou pobre, então não tem jeito, né? Aí eu vivo só a base de ventilador e mesmo assim, não ligando para dessas aulas, eu fico aqui, ó, de jaleco. Ai, socorro. Bora lá. Bora. Vou anotar a fórmula novamente, só para deixar ela aqui para a gente lembrar. Então, N menos 2 vezes 180. Ok? Nossa fórmula basicona da soma dos internos. A soma dos externos eu nem vou anotar. Eu acho que não precisa, né? Vou pegar só um exercício básico. Já vou começar nos conceituais ali, pegar só o primeiro dos conceituais para nós. Olha só, os conceituais, ele está me pedindo
Determine o polígono cuja soma dos ângulos internos é 1260. Então, a perguntinha é: no embaixo aqui. Tá? É, já que é uma. Você vai ter menos 180 vezes 2. Então fica 180n menos 360. Ela nem para de explicar, ela nem tá vendo o chat. Uai, eu travado de novo? Mas já voltou, ué. Por isso que eu voltei a explicar, não foi não? E conta aí se ainda tá travado para todo mundo. Eu acho. Essa notificação que aparece na minha tela que minha câmera tá ruim, sumiu. Por isso que eu voltei a explicar. Ixi, a imagem borrada talvez é o foco. Mas tá muito ruim, não tá dando para enxergar, não? Ixi. Uai, gente, se vocês não avisam, eu não consigo identificar, né? Ninguém falou nada. Eu acho que a internet é boa. Então, por isso que eu só continuei, porque uma pessoa só falando, e eu acho que é só a internet da pessoa. Agora, se todo mundo fala que travou, aí eu paro aqui também. E às vezes chega a notificação que minha tela tá com a internet ruim, que a tela tá travada. Tenta aí. A gente vai tentando aqui também. Beleza? Às vezes eu saio um pouquinho, às vezes eu saio um pouco da frente para tentar focar, né? Porque a câmera ela fica tentando procurar foco de perto e o foco de longe. Né? Será? Bora lá. Já que destravou, vou tentar continuar. Qual é a ideia? Se a pergunta é qual é o polígono, nós não sabemos quantos lados ele tem. Porque se eu sei que é uma figura de 10 lados, a gente sabe que é um decágono. Se eu sei que é uma figura de 15 lados, eu sei que é um pentadecágono. Mas se eu não sei quantos lados tem, eu vou usar outra informação que me deu. E me deu o que aqui agora? O SI.
o SI igual a 1260, então eu vou pegar a minha fórmula e substituir o 1260 no SI, ok? Agora? E aí, esse 1260 que virou o SI, a gente vai deixar o M como incógnita, porque eu quero descobrir ali quantos lados tem. E aí, tem várias formas de resolver. Você resolve essa equaçãozinha do jeito que achar melhor, tá? Vou mostrar o jeito que eu faço. Uma das possibilidades que eu evito, às vezes, fazer é o SugarX, ok? Posso fazer N vezes 180 e 2 vezes o 180. Se eu faço os dois, aí eu vou ter 180N menos 360, vai virar outra equação, que é N para um lado, números para o outro. Né? X para um lado, X números para o outro, igual a gente resolve equação básica. Mas o jeito que eu gosto de fazer, achar menos números grandes nessas continhas, é e hello. Cada um tem uma internet em casa diferente e às vezes a minha cai, a de vocês cai, é um caos isso. E é horrível ser interrompido assim. Tá parecendo aqueles abençoados, que eu tô no meio da minha aula ali, explicando, mega empolgada e tal. Aí vira, hora, você assistiu Big Brother ontem? Do nada, corta a gente. Quando a internet cai, eu sinto a mesma coisa. A mesma coisa. Que eu tô aqui no auge da explicação daquela coisa fenomenal e vem com uma pergunta nada a ver. Tipo assim, professora, eu não tô dando a mínima que você tá falando, mas eu tô mais preocupada com o Big Brother ontem. Socorro. Quando a internet cai, é a mesma coisa. Ai, que raiva, que raiva, que raiva, que ódio. Bora tentar. Ai, ai. Vamos ver, tá? Mostrando que o melhor jeito de resolver é quando eu passo 180 para cá dividindo. A gente pode fazer isso nessas multiplicações, ok? Aí eu vou copiar o 1260 e o 180 que está multiplicando, trago ele para cá. Para só o parênteses. Então nem preciso do parênteses. N menos 2 é igual a isso. Ok? Daí, o que a gente faz agora? Mano, vou ter que usar óculos para enxergar essas aulas super embaçadas. Ai, fala sério! Tá tão ruim assim, gente? Não consigo melhorar, não. Foi mal. Aqui, como a gente tem frações... Poxa, Thaís, você falou que seria mais fácil. Mas, o que vai acontecer? Por mais que seja uma divisão de número grande, número difícil, tem gente que eu sei que divide na calculadora, mas como a gente não tem que evitar usar a calculadora, principalmente esses dias que a mente está ficando um pouco mais exposta e tal, que a gente foge da nossa rotina, a gente tem que treinar mais o nosso cérebro. Então, tenta cortar a calculadora mesmo, tá? Quando estiverem fazendo atividade em casa. O que nós vamos fazer? Simplificar. Criem um hábito de simplificar a fração que vai facilitar muito a vida de vocês. Sempre, 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 ok? Então, eu vou começar com zero, que é a melhor simplificação. Sobrou 126 sobre 18. Poxa, eu vi que os dois são pares, então eu consigo dividir tudo por 2? Consigo. Se eu dividir 120 por 2, já vira 60.
menos 3, divido por 2, vira 3. De cara, virou um 63 ali para mim. E aqui, se eu dividir esse por 2, também vai virar 9. Então, fiz o 18 virar 9 e o 126 virar 63. Opa! Agora é uma divisão que a gente consegue dividir. Eu sei quanto que é 63 dividido por 9? Sei que é 7. 7 é igualzinho a n menos 2, ok? Aí, eu viro, o 2 está subtraindo, trago ele para cá. 7 mais 2 é igualzinho a n. Mas peraí. Sobrou só o n do lado de cá. O menos 2 trouxe para cá, mais 2. Então, 9 é igualzinho a n. Se o nosso n dá 9, eu posso parar por aqui? Tia, você pode repetir tudo de novo, porque eu não consegui entender nada depois que travou. Beleza, eu vou voltar, deixa eu só... deixa eu já voltar de uma vez. Tenho 2 minutinhos, então vou só fazer esse apanhado geral, tá? Qual era a nossa perguntinha? Qual o polígono que a soma dos ângulos internos dá 1260? Quando eu te perguntar qual é o polígono, você tem que descobrir quantos lados ele tem, ok? Lembra que o nosso foco é descobrir os lados. E aí eu já te dei o SI, então você pega a fórmula e substitui no SI, que é 1260. Substituir no SI, o que a gente faz? Vamos descobrir o N agora. Porque se eu descobrir o N, eu sei qual polígono que é. Para descobrir o N, ou você faz o chuveirinho e vai resolvendo a equação, ou outra forma de resolver que eu gosto mais, pelo hábito de simplificar a fração e trabalhar com números menores. O que eu faço? Eu pego 180 que está multiplicando e passo ele para o outro lado, dividindo. Ok? Então, ficou 1260 dividido por 180. Que aí, ou a gente divide, ou vai simplificando para ter números menores. Eu simplifiquei, cortei 0 com 0. Aqui eu dividi tudo por 2, até eu chegar em 63 sobre 9. Que eu podia simplificar ou só dividir mesmo. 63 dividido por 9 não é 7? Então, pega o n menos 2, o menos 2 que está lá do outro lado, traz ele para cá. Eu vou ter 7 mais 2 igualzinho ao n, então nosso n vale 9, que é 7 mais 2. E aí eu posso parar por aqui? Não! Muita atenção com isso. Tem uma galera que pede ponto na prova de bobeira, tá? A pergunta é, qual o polígono? Aí tem gente que vai lá e responde, é um polígono de 9 lados. Não. O polígono de 9 lados, ele tem um nome. Então, a minha resposta nesse caso tem que ser o nome do polígono. Só tomar muito cuidado com isso, ok? Então, se eu responder só o 9 lados, tá semi-errado, ok? Eu vou tirar os pontinhos ali. Meio ponto. E aí, eu te pergunto qual é o polígono, eu quero saber qual é o nome do polígono de 9 lados, hein? Vocês já aprenderam desse sexto ano. Tinha no capítulo anterior também para revisar. E eu espero que vocês saibam. Quem vai responder aí para mim no chat, para a gente encerrar embora? Polígono de 9 lados? 9 lados, 9 lados, 9 lados. Alguém? Vocês estão aí, gente? Ou foram dormir de novo? Ou minha internet travou de novo? Tá todo mundo abrindo a apostila para consultar, é isso? Vai jogar no Google. Muito obrigada, Matheus. Isso mesmo. Só que faltou um acento, tá? Vou tirar foto por causa do acento. O que acontece? Nosso polígono é eneágono. Proparoxítona. Terminada em ó. Toda proparoxítona ainda tem acento? Acho que não, né? Depois da... Sei lá. Mas eneágono tem, tá, gente? Então, é isso. Muito bem, dona Alice, com você. Obrigada. Galerinha, então isso foi um pouquinho das nossas explicações de hoje. A ideia principal é focar na fórmula
Lembra que a soma dos internos sempre é n menos 2 vezes 180. Se você conseguir gravar, pelo menos do pentágono, do hexágono, que cobre mais, o icoságono, ele tem 20 lados. Então, dá para a gente descobrir? Dá, da mesma forma. 20 menos 2, 18. Só fazer 18 vezes 180, você vai descobrir qual é a soma de todos os ângulos de um icoságono. Já dos externos, para qualquer polígono, é 360, inclusive o icoságono. Ok? Então, é isso, pessoal. Essa foi a explicaçãozinha de hoje. É só, né, duas fórmulas, a do SI e a do SE. Mas a parte, às vezes, um pouco mais chatinha é descobrir essas, que ele já te dá o SI, mas te pergunta qual polígono. Ok? Treinem um pouquinho aí. Façam os nossos conceituais hoje ou amanhã, que na aula de quinta-feira eu vou corrigir ele com vocês e tirar todas as dúvidas dos conceituais. Algumas questões, às vezes a 4 ou a 5, é um pouquinho mais complicado assim, mas tenta fazer lá para nós, tá bom? Super beijo para vocês, ótimo restinho de dia e a gente se vê na quinta. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.